O pescador chamado Caleb navegava em uma noite de negrume absoluto, onde o céu e o oceano pareciam ter se fundido em um único abismo. Ele estava exausto, com as mãos marcadas por fissuras causadas pelo sal e pelo esforço de puxar redes que voltavam consistentemente vazias. O silêncio era tão denso que o som de sua própria respiração parecia um trovão no convés solitário. De repente, algo rompeu a monotonia da escuridão. O pescador viu uma luz no meio do mar, um brilho suave e perolado que não vinha do luar nem das estrelas escondidas. A claridade parecia pulsar com uma vida própria, movendo-se sobre a superfície das águas de maneira graciosa e constante. Caleb paralisou os remos, sentindo um arrepio que não era de frio, mas de uma percepção espiritual profunda. Ele não sabia, mas era Jesus quem observava com um olhar de amor eterno e paciência infinita. A luz aproximou-se do barco com uma velocidade que desafiava as correntes marítimas, tornando-se mais nítida e revelando a silhueta de um homem. Caleb recuou até bater as costas no mastro, os olhos arregalados de temor diante do desconhecido. Ele achava que estava diante de um fenômeno da natureza ou de uma visão fantasmagórica, mas a paz que emanava daquela claridade desarmava qualquer instinto de fuga. O segredo divino que se revelava naquela madrugada era que Deus nunca desvia os olhos de seus filhos, mesmo quando eles se sentem esquecidos na imensidão dos seus problemas. O impossível estava acontecendo. O Criador do Universo deixará o esplendor celestial para observar um simples trabalhador que estava prestes a desistir de tudo. Jesus permanecia parado sobre as ondas, sua luz refletindo no olhar cansado de Caleb, iniciando um processo de transformação que nenhuma lógica humana poderia explicar ou sequer prever. Jesus falou, e sua voz tinha o som de águas calmas misturado com a autoridade de quem governa o cosmos. Caleb, por que você olha para o mar com medo, se eu estou observando seu caminho desde o primeiro passo? Perguntou o mestre. O pescador caiu de joelhos, sentindo que cada segredo de sua alma estava exposto sob aquela luz sobrenatural. O teste da solidão chegará ao fim. O segredo divino revelado era que a observação de Jesus não é um vigia punitivo, mas um olhar de cuidado que prepara o solo para o milagre. O impossível era a mudança química que o pescador sentia em seu peito. A amargura de meses de escassez estava sendo dissolvida por uma esperança que queimava como fogo novo. Jesus aproximou-se do barco e a luz tornou-se tão intensa que Caleb sentiu que o próprio tempo havia parado para aquele encontro sagrado decisivo. O mestre subiu na embarcação e a luz que o envolvia passou a iluminar também as redes gastas e os cantos escuros do convés. Jesus explicou que cada noite de rede vazia fora permitida para que Caleb aprendesse a valorizar a luz que viria da sua presença. O plano de Deus era transfigurar a vida daquele homem rústico em um farol para outros que também navegavam em trevas. O impossível aconteceu no momento em que Jesus tocou a madeira do barco. Cardumes imensos de peixes começaram a saltar ao redor, atraídos pela luz daquele que os criará. O segredo divino era que a provisão divina não precisa de horários ou condições favoráveis, mas apenas do olhar aprovador do Senhor. Caleb trabalhava agora sob o olhar atento de Jesus, sentindo que suas forças foram multiplicadas de forma milagrosa, enchendo o barco com uma colheita que ele nunca ousara sonhar. Enquanto as redes transbordavam, Jesus falava sobre a importância de ser observado por Deus e de manter a alma limpa sob a claridade da verdade. Ele ensinou a Caleb que o mar é o espelho do coração humano, às vezes agitado, às vezes calmo, mas sempre sob a autoridade da palavra. O segredo divino era que a luz no meio do mar fora enviada para guiar Caleb para fora do labirinto do seu próprio egoísmo e medo. O impossível era a clareza mental que o pescador agora possuía. Ele compreendia que sua missão era muito maior do que apenas sustentar sua casa. O plano de Jesus era fazer de Caleb um pescador de almas, alguém que usaria a luz que receberá naquela noite para resgatar outros do abismo da incredulidade. O pescador olhava para o mestre e via nele a resposta para todas as perguntas que a vida nunca soubera como responder. A luz começou a se expandir para além do barco, tocando o horizonte e anunciando um amanhecer que seria diferente de todos os outros. Jesus revelou a Caleb que ele observa não apenas as ações externas, mas as intenções mais profundas do espírito. O segredo divino era que o olhar de Deus é o que confere valor e propósito à existência humana. O impossível continuava a se manifestar. As águas ao redor do barco permaneciam imóveis como cristal, desafiando as leis da natureza enquanto o Salvador falava. O plano de Deus para Caleb estava agora selado com uma aliança de luz que nunca se apagaria. O pescador sentia que sua vida fora resgatada do anonimato para se tornar parte de um enredo eterno de salvação e glória. Ele não era mais apenas um náufrago da sorte, mas um escolhido sob a observação direta do Rei dos Reis. Jesus deu a Caleb uma instrução final: guarde a luz que você viu aqui e leve-a para aqueles que ainda estão nas trevas da praia. O segredo divino era que quem é observado por Jesus torna-se, ele mesmo, uma luz para o mundo. O
O impossível era a paz que agora irradiava de Caleb. Ele sentia que poderia enfrentar qualquer tempestade futura porque sabia que o olhar do mestre nunca mais se afastaria dele. O plano de Deus fora cumprido com perfeição naquela noite no mar. Jesus começou a se tornar etéreo, fundindo-se com a claridade do sol que nascia, mas sua presença continuava tão real quanto o peso dos peixes nas redes. Caleb remou para a terra firme com uma rapidez sobrenatural, movido por uma alegria que não cabia em seu peito. Ansioso para compartilhar o milagre da luz que o encontrara ponto ao tocar a areia da praia, Caleb foi recebido com espanto pelos outros pescadores que observavam o brilho residual que ainda emanava de seu barco. O impossível era a pesca que transbordava, mas o verdadeiro milagre era o semblante do homem que antes era conhecido por sua tristeza. O segredo divino começou a ser proclamado para todos. Jesus observa no meio do mar, e sua luz é a única que pode nos guiar ao porto seguro. O plano de Deus se multiplicava através do testemunho vibrante de Caleb, trazendo esperança para a vila que vivia sob o peso da desolação. O pescador contava como a luz o encontrara no ponto mais escuro de sua jornada, e como o olhar de Jesus transformará sua escassez em abundância de vida. A vila nunca mais foi a mesma, pois a luz que Caleb trouxera do mar tornou-se a esperança de toda a região. Os anos passaram e Caleb tornou-se o guardião da luz naquela costa, ensinando a todos que a observação divina é o maior privilégio que um homem pode ter. O impossível continuava a ser a marca de seu ministério, com sinais e prodígios que confirmavam que Jesus ainda observava seus discípulos através das mãos de Caleb. O segredo divino de sua história era que a fé nasce no escuro, mas floresce sob o olhar de Deus. O plano de Jesus fora plenamente realizado na vida daquele humilde trabalhador, tornando um exemplo de fidelidade e de amor. Caleb olhava para o mar todas as noites, não mais com medo, mas com uma gratidão imensa, lembrando-se do brilho que mudará seu destino para sempre. Ele sabia que, mesmo quando não via luz com os olhos físicos, o mestre continuava a observá-lo com a mesma intensidade daquela primeira noite. Caleb terminou sua caminhada na terra com a serenidade de quem viveu sob a luz da eternidade todos os dias. O impossível era a glória que agora o recebia do outro lado, onde ele veria face a face aquele que o observara no meio do mar. O segredo divino estava completo, e o plano de Deus fora um triunfo absoluto. O pescador que viu a luz tornou-se a própria luz para gerações que viriam depois dele, provando que o olhar de Jesus é o que realmente sustenta a vida. A história de Caleb permanece como um convite para todos nós. Não tema a escuridão do seu mar, pois Jesus está observando e sua luz está prestes a romper as trevas para lhe dar um novo começo. O mar, a luz e o pescador tornaram-se uma lenda de fé que continua a navegar através dos séculos, lembrando-nos que nunca navegamos sozinhos.